Bem-vindo, Peixes, à sua leitura para o mês de novembro de 2021. Por ser uma leitura de energia geral, peço que a escute com o coração e aquilo que ressoar contigo, capte, aquilo que não ressoar, solte de volta ao universo. Veja também os vídeos do seu signo ascendente, lunar e Vênus para mensagens extras. Aqui a gente começa com fogo, ignição. Viva a sua paixão, permita que seu espírito conduza para frente, não pense demais nas situações. Agora é hora de inovar e agir. Seja um farol para os outros ou encontre um mentor. Elemento fogo é aquele que nos dá a coragem, que nos dá a iniciativa, que nos entusiasma, que nos motiva, que nos traz vitalidade, energia, impulso, espontaneidade, que nos coloca criativo, que além de tudo nos dá aquele otimismo, aquela visão do futuro, né? Ele traz liberdade, ele é o elemento da conexão com o espírito. Então, falando sobre a sua energia do mês, é uma energia sendo fogo, é de você ligar essa ignição, é de você realmente despertar para a paixão, é você conseguir conduzir a sua vida de forma a ressignificar algumas coisas, sabe? Porque o fogo, ele transmuta, ele tem esse poder. Por isso que fala que é hora de inovar e agir. Então, pegue aquilo que você precisa ser transmutado e coloque em atividade esse mês, para que o fogo te ajude a fazer essa transmutação. Aí ele fala de muitas coisas aqui, ele fala de Zeus, ele fala de Prometeu, enfim. Eu nem vou ficar falando de tudo isso que ele fala, porque ele fala muita coisa mesmo. Essa transformação do fogo também pode te trazer muita luz e proteção, tá? Procure usar incensos, né? Como por causa do elemento fogo, e ele combusta com ar, porque o incenso é mais ar do que fogo, mas você precisa da combustão do fogo para fazer esse elemento ar também começar a agir, né? Procure ser inovador, pensar mais rápido, fazer as coisas com mais motivação, realmente colocar paixão na sua vida. E se você tá realmente sem fogo, acenda velas, peça o elemento fogo para te conduzir esse mês, para te dar essa proteção que você precisa. Ele é muito pontuado, assim. O elemento fogo realmente ele transmuta, é o único que tem esse poder de transmutar. Então transmute aí o que você precisa. Quando a gente tem como desafio Teen, a gente tem a habilidade, a maestria, a atividade, o artesanato, a transformação, olha lá. Ganhos, dinheiro, ação, confecção, coragem, inteligência, trabalho, criatividade, reconhecimento, inventabilidade, tecnologia. A gente vai falar também de equilíbrio, de ofício, de domínio, de execução. Aqui é a habilidade, dons e inteligências que você possui. É como você está temperando a sua vida. Então, assim, como desafio, Tine, me fala o seguinte: qual é o aspecto da sua vida que precisa ser transformado? E transformado com coragem, com ação, porque precisa da sua atitude, fogo também é ação, que precisa da sua ação para que as coisas comecem a entrar em equilíbrio e você possa temperar, moldar, forjar, porque o fogo também forja, e forja o aço, que é o elemento que compõe o elemento ar, que é a espada, né? Dentro do tarô principalmente. Então, o que você pode fazer para você modificar as suas experiências? E mais, como que você precisa para dominar a execução disso? O dominar aqui é também de ação. Então, você precisa desenvolver alguma habilidade esse mês para poder realizar o que você está procurando realizar? Ou que você tem um chamado da espiritualidade para realizar? Que aqui existe uma pegada de uma mediunidade misturada com uma intuição e bem boa, sabe?
Então, que tipo de talento você precisa desenvolver? Qual é de que forma você precisa desenvolver essa habilidade usando tudo isso que eu falei, mas botando a sua inteligência para trabalhar. Porque aqui tem uma pegada muito de inteligência emocional. E aí a gente começa aqui com a lógica do Cavaleiro de Copas, porque o Cavaleiro de Copas é aquele apaixonado do tarô, né? É aquele que vai em busca do Santo Graal. Ele é o idealista. Ele tem um ideal e ele vai atrás desse ideal. Ele precisa estar apaixonado para fazer as coisas. Então, quando a gente fala que a gente tem um Cavaleiro de Copas na cabeça, a gente está falando de uma pessoa que está extremamente criativa, uma mente criativa, aberta a procurar conexões, né? Ele também, além de tudo, ele é esse idealista, mas ele também pode cair nesse idealismo como uma fuga, sabe? Não que ele faça isso por fuga, mas você pode fazer por fuga. Então veja em que ponto a sua mente você está usando a sua mente de forma lógica, de forma audaz, de forma a concatenar melhor as ideias, ou de que forma você está idealizando uma coisa que você não vai conseguir chegar. De qualquer forma, aqui a sua mente ela tá um pouco mais cuidadosa até para se comunicar, sabe? Com esse cavaleiro nessa expressão, porque ele não é muito mental, ele é mais de sentir, ele transmite aquilo que ele sente através da expressão oral. Então aqui eu acredito que você precisa ter essa inteligência emocional para conseguir comunicar aquilo que você precisa. E aí você precisa equilibrar suas emoções, né, peixinho? Porque peixes é muito emocional, né? E ele traz essas questões e começa a devanear muitas vezes, porque é muita água, sabe? De qualquer forma, aqui pode ser que você tenha ideias nobres, que você comece a ter idealismos, né? É importante que você veja tudo isso. E mais, aqui a mente está muito mais idealista do que prática. E aí, combinado com essa estratégia, que é importante que você também faça, concatene as ideias, né? Realize essas estratégias, desde que elas sejam plausíveis para materialidade, porque aqui uma coisa puxa a outra. A gente fala dos 4 elementos. Então, o que você está pensando que você pode materializar? Cuidado com eu vou voltar a falar desse idealismo, que fica só no idealismo e ele não tem condições de ser colocado em prática, porque aí você fica no superficial, sabe? Em vez de entrar na harmonia, na compreensão para a realização, você fica no superficial. Fica só naquela sedução e acaba não conseguindo concatenar as ideias para que isso mais para frente te satisfaça, tá? Existe aqui uma pegada de uma mente, então, também extremamente sensível. E aí pode se ferir com qualquer coisa. Tome cuidado com isso. Porque não é o coração que está ferido aqui que pode vir a se ferir. É a mente. E aí a mente entra na defensiva. Correto? Quando a gente vai para o seu elemento de criatividade, a gente tem Rainha de Copas. E aqui a gente está falando de uma pessoa extremamente mediúnica, extremamente carinhosa, extremamente amorosa. Por isso que eu falo que o seu jogo tem uma pegada muito de energia emocional, sabe? Ela é nutridora, ela é acolhedora e ela é super intuitiva. Então, aqui a espiritualidade está falando para você, aquilo que você intui pode ser através da sua intuição, da sua mediunidade, que você vai entender como colocar essas coisas em ação. Porque o elemento fogo também é a nossa ação. Ela é sensível, tanto quanto o cavaleiro, só que um pouco mais, porque ela é água com água, ela é empata, e ela pode promover uma cura. Então aqui tem a pegada da espiritualidade falando para você, olha suas águas, se aprofunde nisso, não dramatiza, tenta curar tudo isso que você traz, com muita empatia e ainda se colocando vulnerável a essas questões, sabe? Porque a rainha, ela não é vulnerável, mas a espiritualidade, para conseguir se conectar com você, precisa da sua vulnerabilidade, porque se você ficar muito na estratégia, que a sua mente não tá assim, a sua mente, ela tá aberta a acolher isso, né? Mas se você se colocar
inseguro demais e achando que às vezes está devaneando, pode atrapalhar esse seu processo de entender através da sua mediunidade as propostas do universo, tá? Ela também fala dessa inteligência emocional altamente sintonizada. Então, sintonize-se com essa inteligência emocional. O que eu preciso fazer agora para entender todo esse contexto? E é importante, porque aqui fala de inteligência. Aqui fala de você reconhecer. Então, como desafio do mês, é você reconhecer que às vezes você pode nem estar tão certo das coisas. E você pode dar um passo para trás, não tem problema nenhum. Às vezes o passo para trás é até melhor do que você avançar sem ter consciência disso. Mas lembre-se, agora é hora de inovar. Então aquilo que você já fazia, você deve fazer de uma outra forma. Né? Acenda o seu fogo interior para que você não fique pautado o tempo todo na água. Por isso que eu acho que o fogo vem muito aqui como ignição, sabe? Porque você tem elemento pausa aqui, tá tudo bem. Né? O que faltou aqui foi, na verdade, espadas. Por isso que ele vem nessa forma já de elemento água. Então, na verdade, nós temos todos os elementos, mas falta a ignição para você dar a ação em alguma coisa, né? Porque aqui você pode estar tão aprofundada em si, na sua necessidade, que você fica até irracional às vezes. E aí vira um drama, uma chantagem, né? Fica naquilo melodramático, sabe? Aqui é a oportunidade de você ser responsável por tudo isso, até pelas suas próprias águas, e de repente transmutar com o fogo aquilo que você precisa, mas precisa do start. E aí nós vamos aqui para a estabilidade, 5 de paus. Me parece que tem alguém brigando consigo mesmo. E é uma briga sem foco, sabe? É como se aqui, ao invés de você ficar competindo, em conflito, em desafio constante, você tivesse que mudar a energia do fogo para que ele fosse benéfico para você. Porque, olha, eles estão aqui, a gente não sabe se eles estão subindo, se eles estão caindo, se eles estão brigando, se eles estão brincando, o que eles estão fazendo. E tem um lá com a chama do fogo. Então, é como se fosse muitos de você tentando alcançar esse fogo e não consegue para dar essa ignição e esse start em algo que precisa. Quando a gente está falando de terra, rotina e tal, e a gente tem pausa, a gente está falando de você às vezes colocar fogo aonde não precisa e deixar de colocar aonde precisa, sabe? É como se aqui tivesse uma briga interna, um conflito interno e que não tivesse foco. Olha, veja, terra gosta de estabilidade e segurança. Terra normalmente é aquele que vai devagar, mas ele vai sempre, porque ele é focado e determinado. Com o rei aqui no emocional, acredito que você consiga lidar melhor com essa rotina aqui dessa discussão interna aqui. E aí me fala também de uma energia dinâmica para poder ultrapassar os limites, sabendo que eles existem e são necessários. Por quê? Porque às vezes aqui é a necessidade de olhar seu próprio valor, de mostrar o seu próprio valor. É quando a sua identidade pode estar sendo testada rotineiramente. Então pode ser que dentro da sua rotina, o tempo todo você esteja testado e você entre nesse jogo. E aqui pede para você, não, reconheça você primeiro, né? Lembra, permita que seu espírito o conduza para frente e não para trás. Briga sem foco te leva aonde? A lugar nenhum. Né? O importante é a gente ter algum foco. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. E aí tem que se contentar com isso. Quando a gente tem aqui na intuição, que é no seu elemento água, o rei de ouros, me fala que tem uma pessoa que pode estar um tanto quanto inflexível às coisas da intuição. Porque quer ver para crer, sabe? Ser estável, ser paciente, determinado é muito legal. O problema é quando você não consegue promover isso a você. Você pode ter, veja bem, você pode ter prosperidade, sucesso, seus objetivos alcançados desde que você trabalhe desta forma para conseguir. O rei de ouros é aquele que vai, acabei de falar sobre terra, né? É aquele que vai devagar e sempre porque ele sabe o que ele quer conquistar. E ele tá bem confortável aqui, né? Com a moeda dele,
com o ouro maior dele. Qual que é o seu ouro maior? O que mais tem de valor para você? Lembra que você pode desenvolver alguma habilidade, dom e inteligência? Esse é o seu desafio. O que você está fazendo com os dons que o universo te proporcionou? Você está deixando eles caírem por terra ou você vai fazer alguma coisa que te satisfaça emocionalmente? Porque também tem essa pegada. Mas realizando a coisa. Porque o Rei de Ouros, ele não deixa pra lá. Ele faz, ele trabalha, ele vai atrás. Tá? Ficar só buscando status e não realizar também não é legal. E vou falar mais aqui. Como a gente está falando de intuição, me parece que você está muito no ver para crer, ver para crer, ver para crer, e a espiritualidade está falando para você, não tem como você ver para crer. Ou você confia e acredita, ou não. E aí, quando a gente vai falar de emocional propriamente dito, a gente vai falar de uma pessoa que, se não está, quer chegar nessa inteireza emocional, com conforto e segurança, sabendo que o crescimento pessoal depende dele propriamente. Mas é com maturidade. É vendo onde errou. É sabendo adequar as coisas no tempo certo, na hora certa, e não dando passos maior que a perna e também não ficando parado, tá? E aí, quando a gente tem aqui para os solteiros os amantes, e eu achei muito lindo isso, porque seu jogo aqui dos elementos depende total da sua ação. E quando a gente vai para os seus parceiros, a gente fala do universo te acompanhando. Muito legal. Quando a gente fala do solteiro, a gente está falando da abertura do coração para um par chegar, e esse par vai ser tudo aquilo que você idealizou, que você quis, que pode seguir com você. Mais do que isso, é como se a flecha do Cupido te pegasse e você olhasse para alguém que pode ser esse rei de paus, pode ser o cavaleiro de copas e pode ser a rainha de copas. Então a gente pode estar falando de Câncer, Peixes e Escorpião, e a gente pode estar falando de Touro, Virgem e Capricórnio, tá? Pode vir alguém aí desses signos. A gente também está falando de Gêmeos e estamos falando de Leão. É isso. Pode vir alguém aí que mexa com você desses signos e que você realmente se sinta entorpecido. E aí, vamos supor, eu tô solteiro, mas eu tô bem. Agora é o momento que você está equalizando o seu lado feminino com o seu lado masculino, entendendo as suas dualidades, entendendo luz e sombra, entendendo aonde você pode ir, de que forma pode ir, como pode ir, e fazendo esse trabalho de se equalizar, sabe? De você realmente se integrar. E aí, quando a gente vai falar de quem tá em uma relação, esqueci de falar do trabalho aqui, mas já vou falar. Em quem tá numa relação, a gente tá falando de, plenitude, de abraçar o outro com alegria, de cordialidade, de momentos muito harmônicos e cúmplices, sabe? Uma relação que te traz uma satisfação e um amor profundo, mútuo, não é só pra você. É como se você agora estivesse encontrando a felicidade, sabe? E é mês para brilhar. Se vocês estão em conflito, tudo vai ficar claro, tudo vai ficar nítido, vocês vão conseguir conversar. E assim, tem que ver quem tá querendo se impor a quem aí. Porque existe uma pegada com esse rei de ouros aqui, alguém querendo impor a sua vontade por se achar mais merecedor. Não, isso não é legal. Se for o seu par, entenda que às vezes ele não tá no mesmo momento que você. E aí você, com o sol, pode trazer essa clareza, né? Falando com mais tranquilidade, vamos dizer assim. Porque o sol é afetivo, ele é carismático, né? Então, né, fale com mais carisma. Tente você ser o mais harmonioso. Para quem está trabalhando, existem aí duelos, né? Duelos no sentido de realmente provar. Existe uma concorrência aí que está fazendo você provar o tempo todo que você é bom no que você faz. Essa é a pegada do mês. E para quem não está trabalhando, não sei se esse mês
vai rolar. Porque como não tem esse debate sem foco, essa competição, e você tentando provar o tempo todo a sua identidade e a necessidade de mostrar seu valor, talvez esse mês você fique nessa pegada e não consiga. Mas, por outro lado, nós temos o Rei de Ouros. Se você transmutar essa energia com o poder do fogo, e aqui é fogo também, então você tem essa capacidade, pode ser que você consiga se colocar até numa vaga que era melhor daquela que você esperava, porque aqui a gente tem ascensão, né? Tá? Não é uma coisa que fatidicamente é para todos, tá? Mas pode ser. Se você usar de bastante inteligência, usar suas habilidades de malemolência, pode ser que role. Autoafirmação do mês é: estratégia, o momento pede planejamento e metas. Você possui todas as ferramentas para desenvolver um plano de ação, mas lembre-se, a solução está nos detalhes. Então veja, às vezes ficar brigando com você mesmo internamente, tentando discutir alguma coisa que não vai te levar a nada, é melhor você largar, ir lá se equilibrar emocionalmente e procurar o que realmente te satisfaça. Resolver depois que tiver já os planos traçados, sentar e ver de que modo você vai fazer isso, é a pegada pro mês. Vamos ver aqui qual é o chakra que tá desalinhado, pra gente harmonizar com a frase que vem desse oráculo aqui. Sexto chakra, frontal, né? Fala da intuição. Vamos lá. Eu confio que a minha vida acontece exatamente como tem que ser. E talvez não do modo que eu deseje, né? Tem que ser. Eu me coloco no fluxo. Eu vou mudar aquilo que eu puder, eu vou dar ignição, eu vou usar as minhas habilidades a meu favor, a minha inteligência a meu favor, para eu poder forjar o futuro que eu quero. Mas eu estou no lugar onde eu deveria estar. Mas eu preciso usar a minha ação, a minha estratégia, para conseguir alcançar os objetivos que eu quero para mim. Trocando em miúdos, eu vou falar para vocês. Por mais que a gente separe aqui, isso é uma energia para uma egrégora. Tendo Sol, Amantes, Rei de Ouros, Rainha de Copas, Cavaleiro de Copas e 5 de Paus aqui, o mês é muito auspicioso para você realmente dar essa guinada e começar a encontrar alegria no seu dia a dia, sabe? Começar a encontrar prazeres escondidos que você nem sabia que de repente aquilo te dava prazer, satisfação, e conseguir colocar tudo isso para realizar. Tá certo, peixes? É isso que eu tenho para vocês esse mês. Excelente mês de novembro. Até!